Olá, irmãos, vamos fazer uma meditação na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo de 1 a 7, a igreja em Éfeso. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos, que era um presídio do Império Romano, e para esse presídio eram levadas pessoas que cometiam crimes, e pessoas que eram perseguidas pelo Império por professarem o nome de Jesus Cristo. Então, o apóstolo João, ali nesse presídio, em seus momentos de oração, teve revelações do próprio Cristo ressuscitado, Então, e Cristo se revela a ele para que ele escrevesse uma carta às 7 igrejas, que estavam ali na Ásia Menor, que hoje é a Turquia. E nós vamos fazer então a leitura da primeira carta à igreja em Éfeso, capítulo 2, versículo de 1 a 7, que diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então, estava ali João, já com a idade avançada, e recebe então essa revelação, A palavra Apocalipse significa revelação. E aí, João recebe essa ordem explícita de Cristo ressuscitado. Escreve, e ele, obediente, escreveu, então, anotou tudo que ele via e ouvia, de Cristo, As visões que ele tinha, foi escrevendo ali nessa prisão. E aí, então, nessa carta endereçada ao anjo da igreja em Éfeso, quem é esse anjo? É o líder daquela igreja, Hoje são os pastores, os padres, que são os responsáveis pela direção das igrejas. E quem é que escreve, quem é que está se identificando como o autor dessa carta, Que é o próprio Cristo, que diz que é aquele que conserva as 7 estrelas, os 7 candeeiros, ou seja, o 7 é um número que simboliza a totalidade, Então, Cristo está se identificando ali, está tomando para si a divindade, e também dizendo, que conhece as obras, Ou seja, a onisciência de Deus. Então, Cristo está se identificando ali como o próprio Deus. Então, é uma igreja que, embora tenha recebido elogios, mas recebe críticas, Recebe críticas ali que o próprio Cristo não gostava, Porque ali naquela igreja estava sendo permitido o uso, a permissão
para falsos ensinamentos, falsas doutrinas, né? Chamada dos nicolaítas, né? A doutrina dos nicolaítas, que eram ensinamentos que eram realizados para rituais, né? Com animais, né? Aqueles rituais que faziam e se aproveitavam depois dessas carnes sacrificadas aos ídolos. Então, era tudo isso permitido ali naquela igreja e que Deus não se agradou, né? Então, recebeu algumas críticas, e a principal crítica é que ele abandonou o primeiro amor, ou seja, aquele momento, né, da conversão, que o pastor começa a liderar, então, uma igreja, naquela empolgação toda, começa a evangelizar, pregar sua palavra, depois começa a esfriar, né? Começa a não ter mais aquele fervor, né, que tinha antes. Então, aqui está se dizendo que era uma igreja que estava acomodada, que estava acomodando até falsos ensinamentos, falsos apóstolos, né? E então, a crítica é para que ele tinha abandonado o primeiro amor e para que ele retornasse ao primeiro amor, ou seja, o amor a Cristo, que já não estava tão evidente assim, né? Então, ele recebe então alguns elogios, né? Porque realmente ele rejeitava o mal, né? Perseveravam, apesar das perseguições pelo Império Romano, né? E eles suportavam as provações, as perseguições por causa do nome de Cristo, né? E também eles não gostavam daquelas obras dos nicolaítas, embora se acomodassem ali, né? Então, veja só que são elogios, né? E também críticas. E sempre uma igreja que é dirigida por pastores ou padres, né? Sempre tem esse controle por Deus, né? Deus dá os dons e também ele pode tirar, né? E por isso é que Deus sempre repreende a quem ele ama. Então, por isso que ele sempre dá aquelas instruções, né? Sempre dá as instruções para que a pessoa se arrependa dos erros e volte ao primeiro amor, né? Então, nessa igreja aqui em Éfeso, recebeu algumas instruções, que era para praticar as primeiras obras, né? Aquela empolgação, né? Os cultos normais, né? Depois começou a ter um esfriamento, né? A praticar atos que não condiziam com o Evangelho, né? Então, essas instruções servem para nós também hoje, né? Para que as pessoas procurem pregar somente a palavra de Deus e não ficar aí com falsos ensinamentos, falsas doutrinas, com fins gananciosos para desviar as pessoas do alvo, o alvo que é Cristo. Então, deve-se pregar apenas a Bíblia Sagrada, pregar somente a salvação pela graça, pregar somente a fé em Jesus Cristo, preservar pelas ordenanças das igrejas, que é a realização do batismo para aqueles que creem, e o memorial da Santa Ceia, e principalmente preservar pela disciplina na igreja. Então, a igreja é um lugar de paz, deve ser um ambiente de harmonia, onde as pessoas irão para lá para se alimentar do alimento espiritual, que é a Bíblia Sagrada, para estar em comunhão com os irmãos, participar da Santa Ceia, as pessoas serem batizadas, né, depois de adulto, e também um ambiente em que haja a disciplina. Então, por isso é que essa igreja recebe, então, uma promessa, né? Uma promessa ao vencedor, né? Ao vencedor é cada um de nós. Cada irmão torna-se um vencedor, né? Ao vencedor, ele diz aqui que dará alimentar-se da árvore da vida, né? No princípio, no pecado de Adão e Eva, que eles estavam ali no jardim do Éden, onde tudo era para eles, né? Para o proveito deles, agora será essa árvore da vida, a vida eterna, né? Essa nova Jerusalém, onde nós estaremos para sempre
com Deus. Então, que Deus nos abençoe, nos proteja, né? Na nossa igreja, ou onde os irmãos estiverem, em outras igrejas, mas que seja uma igreja que pregue a palavra de Deus, que pregue a Bíblia Sagrada, pura e simplesmente, a igreja que preserve pela disciplina, uma igreja que pregue somente a salvação pela fé em Jesus Cristo. Então, que Deus nos proteja e nos conduza nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém.